Ô, meus amigos patrocinadores, esse é o nosso encontro mensal do mês de setembro. E hoje eu vou trazer para você o entendimento que eu estava pregando o Fala Amigo no mês de julho e início de agosto, mas o Salmo 6, foram tantas lições que eu queria que você pegasse cada uma delas, para que você seja aquela pessoa abençoada. Você, afinal de contas, é meu colega de ministério. Deus nos fez num corpo só, o corpo da evangelização, igual um casal. O homem deixa pai e mãe, a mulher deixa pai e mãe, se une não mais dois, mas um corpo só, dois num só corpo. E Paulo disse, grande esse mistério, e falou, me refiro a Cristo e à igreja, que também é um corpo só. Quer dizer, então nós aqui formamos um corpo, o corpo de evangelização. Quando a mensagem está entrando lá no Iraque, está entrando lá na China, está entrando na Europa, está entrando em qualquer mais lugar da Ásia ou das Américas, você está comigo evangelizando aquela pessoa e você é uma pessoa importante. Assim como Deus me dá a revelação, eu quero passar para você agora, porque esse salmo de número 6 fará falta na sua vida se você não entender a mensagem que está ali escrita. Deixa eu falar com você, o Salmo 6 é uma grande alegria para a minha pessoa poder participar com você. O Davi estava numa situação deplorável. Quem peca, deixa eu falar a verdade para você, está numa situação deplorável. Tem uns, por não serem ensinados, que não querem se arrepender, não querem falar com Deus. O pecado pode ser de prostituição, pode ser de tomar alguma coisa de alguém. Aí compra-se um carro, compra-se uma casa, compra-se uma carreta, compra 2, 3, 4, faz uma empresa e por aí afora vai. Essa pessoa não sabe o quanto ela vai sofrer pela eternidade. Labão roubou Jacó 10 vezes, mas Jacó não empobreceu, não. Jacó continuou prosperando, porque Jacó era servo de Deus. E o Labão, coitadinho do Labão. E assim o Ananias chegou para Pedro e disse assim, Simão Pedro, aqui está a quantia da minha propriedade que eu vendi, integral, estou dando tudo para a igreja. Ele era dele, não precisava dar nada. Ou então dá o saudismo, que é obrigatório. Deus instituiu dessa maneira. E o Pedro virou para ele assim, esta quantia que você está dando é a quantia certa? É isso mesmo. Mas antes dele falar que estava dando, o Espírito Santo disse para ele, Ananias, não minta, não faça isso, não macule a minha obra. E ele mentiu para o Espírito Santo, não vou falar nada, vou falar a verdade. E mentiu. O Pedro olhou para ele e disse, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração a ponto de você fazer isso? Você não mentiu ao homem, você mentiu a Deus, ao Espírito Santo. E o Ananias já balançou. O Pedro, aí está o pessoal que vai te levar, os jovens. Ele caiu mortinho da Silva. Partiu. Podia ter arrependido na hora. O Davi, quando sentiu o que fez, ele começou orando assim, versículo 1 do Salmo 6. Senhor, não me repreendas na tua ira. Inteligente. Nem me castigues no teu furor. Porque Deus é um fogo consumidor. Você imagine se eu puder chegar diante de Deus agora, sabe o que vai acontecer comigo? Vou ser queimado. Ninguém suporta olhar para o Pai. Ué, como é que nós vamos para o céu? Nós vamos receber corpos glorificados. É outra história. Esse aqui, carne e osso, vai passar por uma glorificação, aí não terá problema. Agora imagine que eu seria destruído, Deus olhando para mim como é. Mas se Deus estivesse na ira dele me repreendendo, porque afinal de contas eu fiz o que não deveria fazer. Coitado de mim, coitado de quem peca. Aí o Davi disse assim, nem me castigue no teu furor. Se Deus castigar com a chateação que ele está, essa pessoa está perdida. O que ocorreu? O Davi continuou orando. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco.
O Davi entendeu o ponto. Ele tinha atingido o coração de Deus e ele então pediu misericórdia. Porque eu sou fraco. Falou que é verdadeiro. A Bíblia diz que a nossa estrutura é pó. Nenhum de nós consegue vencer uma tentação se não for por ajuda de Deus. O bicho sabe fazer a coisa, começa há anos, ele é paciente. E vai fazendo, e vai armando, e a pessoa vai gostando. Quando vê, está enlaçada. Olha, as tentações não são só de adultério, não. As tentações são de desonestidade, orgulho, vaidade. De poder pôr a mão naquilo que não é seu. Temos que orar a Deus, viver na presença de Deus e respeitar a palavra de Deus. Então, vimos dois versículos aqui agora. Primeiro, não me repreenda na tua ira, não me castigue no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Primeira parte desse versículo. Segunda parte, sara-me, Senhor, porque todos os meus ossos estão perturbados. O que o salmista estava dizendo? O pecado, ele desestrutura uma pessoa. O inimigo olha para nós e vê que nós somos pó. E ele nos tenta. E nós aceitamos, nós nos desestruturamos. E aí o que acontece? Meu irmãozinho, acontece tudo que não deveria acontecer. De uma hora para outra, nós passamos a ser pessoas suscetíveis aos ataques malignos. Há um sopro do demônio, faz isso, faz aquilo. E estamos nós ali mentindo, com outra ou outro no braço. Depende, se você é homem, estará com outro, se é mulher, estará com outro no braço. Não, agora encontrei a minha felicidade. Fala sério. Você tem coragem de mentir na presença de Deus que agora você é feliz? E os filhos que ficaram em casa? E aquele que você deixou em casa ou aquela que você deixou em casa? É muita coisa séria. Aí o Davi chega para Deus e fala, tem misericórdia de mim? Ele disse para Deus. Por quê? Porque os meus ossos estão perturbados. Acabou aquele homem íntegro, justo, probo. Peça perdão a Deus. Deus quer lhe dar sucesso, Deus quer lhe levantar, não vai embora não, fique aí, Deus está falando com você. Hoje é dia de você ser abençoado. Vamos ver uma pessoa contar testemunho para nós? Eu já volto, por favor. Antes de ser aposentado, Gilberto era policial militar. Tinha assim uma ira muito grande, né? Muito nervoso. Realmente não tinha estupim para suportar nenhum tipo de ofensa. Devido à circunstância da profissão, eu era muito agitado. E com isso eu acabava trazendo essas histórias, essa ira, esse nervosismo para dentro da minha própria casa. Bom, eu já conhecia bem antes, né? Que a minha mãe frequentava. Desde os meus 14 anos eu conheço. Pedi muito para Deus restaurar ele, entendeu? Quebrantar o coração dele, porque o coração dele, depois que ele se tornou militar, era muito duro. Não tinha nem um pavio. Geralmente a gente fala assim, pavio curto. Não, ele já não tinha pavio. Até chegar ao ponto de cometer o adultério, sair de casa. Eu fiquei totalmente desconcertada, porque eu achava que não tinha motivo para ele fazer isso. Não tinha o porquê. Porque ele trabalhava, mas dentro de casa eu dava todo o respaldo para ele. Eu ajudava em tudo que eu podia ajudar ele, eu ajudava. Durante esse período de traição, né, que eu achava que para mim era bom, que era o sentimento do momento, né, mas ao mesmo tempo eu sentia falta da minha casa. Algo me dizia assim, ó, aqui não é teu lugar. E as coisas foram acontecendo e algumas coisas na minha vida assim, foram passando que eu fui percebendo que realmente o meu lugar era na minha casa. Eu estava prestando um trabalho para o Estado e a gente tinha detido um elemento numa ocorrência policial e ele, durante uma conversa, ele falou para mim que Deus tinha um propósito muito grande na minha vida
Eu não entendi, porque não era da igreja, não sabia o que ele queria dizer com aquilo. Mas aquilo me chamou a atenção e aquilo me incomodava demais. E um dia minha esposa saiu, ela foi para a igreja e eu fiquei em casa sozinho. E era mais daqueles dias que eu sairia para cometer um adultério. Só que a televisão ficou ligada e era um horário mais ou menos por volta de 8h30, 9 horas e estava no culto do missionário. E o engraçado é que quando eu passei, ele falou o meu nome. Normalmente quando se fala em nome, prega, os pastores falam o Zé, o João, o Mané, o Joaquim. E aquele dia ele falou o meu nome. Você aí, ô Gilberto. E eu estava saindo. E ele falou a mesma mensagem, a mesma coisa que esse preso tinha falado para mim, que Deus tinha um propósito na minha vida. Eu voltei, troquei de roupa e fui para a igreja. Muitas vezes eu pedi para ele ir, mas ele não ia. Um dia, quando eu menos esperei, ele estava lá. Eu me batizei, me converti, graças a Deus, já faz 9 anos que eu estou na Igreja da Graça. Hoje, a minha família é uma bênção, a gente está vivendo, assim, uma vida diferente. Realmente, agora, sou um verdadeiro homem. Ele é mais carinhoso, ele é mais companheiro, ele está mais compreensivo. Agora ele está totalmente renovado, outra pessoa. Estou dedicando a minha vida hoje como homem, como marido, como pai, como avô, a minha família. Estamos de bem com a vida e com Deus. Ele compreende que, assim como no caso dele, muitos serão alcançados pelo Show da Fé através do patrocínio. Como fez comigo, eu acho que pode fazer com muito mais pessoas. Porque tem pessoas que não têm a possibilidade de ter o contato com a igreja, porque às vezes é averso à situação, mas às vezes uma palavra que é falada ali no momento toca o coração. Então você vê que muda muito a vida de muita gente. E eu conheço muitas pessoas que mesmo não sendo, que não praticam, que não vêm na igreja evangélica, mas eles assistem o programa. O que muda, o que chama atenção em outras pessoas é a sua mudança de vida e o seu testemunho. É questão de você querer, não é você simplesmente assim, eu acho que eu vou, não. Você tem que querer mudar e faça a sua mudança. E busca dentro da palavra. Meus amigos, vamos prestar atenção no seguinte. Nós estamos hoje aqui numa conversa com o Espírito Santo. Mas não é numa conversa que eu estou falando, não. É algo que está registrado, que foi escrito nos céus antes da criação de tudo. Quando Deus programou tudo, Ele já fez a palavra dele. Isso aqui diz respeito a mim e a você. O rei Davi foi usado com a experiência negativa da vida dele para escrever. Mas ele foi levantado. E Deus quer lhe levantar. Deus quer lhe abençoar. O versículo 3, ele fala assim, até a minha alma está perturbada. É tudo que o diabo faz. O diabo não é bobo, não, ele é astuto. Primeiro ele faz você cair, depois ele tem você nas mãos. Vai deixar a sua alma livre? Certinho diante de Deus, ela fica perturbada, fica dividida. Ela não tem condições mais de entender a palavra, de ser abençoada. Até a minha alma está perturbada. Todo o ser dele, a visão, pensamento, o que a vontade dele agora não era mais estar onde deveria estar onde nunca deveria ter estado. E o que ele disse mais? Mas tu, Senhor, até quando? E ele continua orando. É preciso falar com Deus sério, com Deus não se brinca. Pai, eu vim aqui para ter um encontro. Primeiro que ele sabe de tudo. Não adianta você querer esconder, porque você não vai ter a assistência dele. Tem que chegar e abrir o coração. É como um médico, você chega o doutor, você está sentindo isso? Não, senhor. Isso aqui não, senhor. E a saúde está boa. Então o que você foi fazer lá? Está bom, você não precisa tomar remédio nenhum, daí um pouquinho você morre. Fala a verdade, estou sentindo, doutor. Não estou dormindo, tem essa dor aqui, estou passando por isso. Conta a verdade para o médico, aí ele vai tentar. E com Deus, que é o médico dos médicos, se fala tudo. Aí ele fez um pedido a Deus. Ele estava sob a convicção do Espírito Santo. Ninguém consegue fazer tal pedido se não estiver sob a convicção do Espírito Santo. Ele disse, volta-te, Senhor. Deus estava longe. Meu irmão, Deus não pode andar com quem não está agindo de maneira certa. E ele gritou, volta-te, Senhor. É preciso que ele volte. Aí você vai começar a entender não só o que você fez, mas o que você não deve fazer. Você olha,
É como se você dissesse, vai não, isso é laço. Não, muito obrigado, mas vamos, não, é laço. Eu não quero isso. Volta-te, Senhor, livra a minha alma. A volta de Deus é para livrar a alma, porque Deus não vai ter comunhão com o espírito do inferno, não. Na hora que ele livra a sua alma, ele volta de novo, ele assume o comando, aí voltam as coisas boas a acontecerem. Volta-te, Senhor, livra a minha alma e salva-me pela tua benignidade. Benignidade é a ação de quem é benigno, de quem é de bom caráter, que sabe fazer o bem e faz, que quer lhe ajudar de todo jeito. Livra-me por tua benignidade, esperança bondosa ou bondade esperançosa, que já está programada desde a criação do mundo. Você caiu, mas Deus não caiu, não. Deus nunca cairá. Ele é o mesmo, puro, santo, justo, íntegro e perdoador. Aquele que levanta o oprimido, que não solta a mão, senão a pessoa vai embora. Está segurando, mesmo a pessoa suja, aquela mão suja ali tremenda, aquela alma suja com prazer, Deus está segurando. Ô desviado, não continue desviado, venha para os braços do Senhor. E por que, Davi, que você pediu para Deus voltar? Ele explica o seguinte, porque na morte, a morte é a natureza de Satanás. Quando ele pecou, ela envolveu ele agora estava na mão do diabo. Na morte, ele diz, não há lembrança de ti, já não lembrava mais de Deus. Deus tocou nele e ele disse, tem que voltar. E tem que falar tudo aquilo que eu entendi. É isso que você tem que fazer. Entendeu na palavra. Na morte não há lembrança de Deus. Cada dia mais a lembrança vai indo embora. Tem gente avisada há tanto tempo que nem lembra que existe o inferno. Inferno? Isso é para bobo. Para bobo mesmo. É lá que vão ficar os bobos que negaram a palavra de Deus. Que deixaram de crer naquilo que aquele que é a verdade, só tem um que é a verdade, ensinou. Ele falou aqui agora bem claro, porque na morte não há lembrança de ti, não há lembrança de Deus. Ninguém pensa em fazer o bem na morte. O homem que estava lá no Hades, não se registra que ele orava ao Abraão todo dia. Pai Abraão, lembra de nós agora. Ele estava em tormento e quando ele viu Lázaro, não é possível. Eu enxotei esse homem muitas vezes, ficava na minha porta, eu não dava nem ajuda para ele. Ele agora está sendo consolado, eu atormentado. Aí que ele se lembrou. Estava lá há muito tempo. E o Abraão disse, eu não posso mandar ele molhar o dedo na água quando você está pedindo, refrescar a sua língua, porque tem uma divisão, daqui não passa para lá, nem de lá para cá, não tem jeito. Davi sabia que na morte não haveria lembrança. Então Abraão, por favor, manda ele lá, um dos mortos, falar com meus irmãos. Não tem jeito, eles têm Moisés, os profetas, que eu ouço eles. Na morte uma lembrança de ti, e no sepulcro quem te louvará? Não tem jeito. O sepulcro aqui é o inferno. Caiu ali, não tem jeito. E ele então estava negociando com Deus. Quantas vezes o Senhor me dá o louvor, porque o meu louvor vem de ti na grande congregação. E eu entoo uma linda canção, o mundo todo vai cantar esses salmos, agora e por todas as gerações. Porque no sepulcro, quem te louvará? O Senhor não vai mais comunicar comigo, me dar o salmo, lá eu não vou poder louvar, mas o louvor é personalíssimo, quando só dá uma pessoa para aquela pessoa entoar o Senhor, e eu não entoando, os outros também não vão entoar, e aí, o que adiantou? Tocou o coração de Deus. Olha, a oração sábia é aquela que você faz daquilo que está escrito. Eu sempre digo, e eu preciso lembrar-me disso. Quando estamos lendo a Bíblia, estamos ouvindo Deus falar conosco. Estamos sendo ensinados. E não devemos, de jeito algum, deixar o inimigo nos enganar.
Meu irmãozinho, hoje é dia de tomar uma posição com Deus e sair vitorioso. Nós vamos ver agora mais um testemunho bonito, as pessoas vão contar e eu volto em seguida para lhe ajudar, em nome de Jesus. Eu bati o carro e daí uma semana começou a doer a minha cabeça. Daí que eu descobri que eu estava com tumor no cérebro. Daí me internaram, fiz a cirurgia. Daí de lá eu já não lembro mais nada depois que eu fiz a cirurgia, porque só cuidavam de mim, eu fiquei inútil, sabe? Ela foi para cirurgia. Achei que depois da cirurgia ela ia voltar bem, né? Eu pensei assim, puxa vida, ela vai sair andando aqui. Não saiu andando. Saiu na cadeira de roda. Ela ficava na cama deitada e tinha que ficar atendendo ela porque ela queria levantar. Ela caiu 2 vezes com a cabeça, com os pontos, fazia